E para falar sobre o nosso quadro hoje, Saúde em Dia, a gente escolheu um assunto, olha, que vai pegar, viu? Carência afetiva e emocional. Você acha que é um pouquinho carente? Fica cobrando a presença do marido, da esposa, dos amigos, do pai, da mãe. A carência ela pode se manifestar em todas as áreas da sua vida, não apenas na questão dos relacionamentos amorosos. E quem vai falar mais sobre esse assunto e dar até umas dicas, né, pra gente, como é que a gente deve amenizar um pouco esse sentimento, porque às vezes sufoca, né, o nosso objeto de desejo, o nosso amado ou amada. E a gente convidou a doutora Caroline Costa, ela que é psicóloga, já está aqui com a gente para nos dar umas dicas de como controlar um pouco esse sentimento. Bom dia, doutora, muitíssimo obrigada pela gentileza aqui de atender nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite a todos, tá? Falar de carência emocional é um assunto desafiador, né? Porque hoje o que a gente percebe dentro da clínica, principalmente na terapia de casal, é essa alta demanda em cima desse assunto, em cima disso que acaba vindo à tona. O que a gente percebe como carência? Quando se fala de carência, é muito sobre esse lugar de validação. Então, algumas pessoas confundem, eu sou carente, então eu preciso de atenção, eu preciso de afeto, eu preciso de amor. Mas você está buscando afeto ou você está buscando ser validado? Você está buscando afeto na questão do amor, do sentimento, ou você está buscando esse lugar de eu preciso que aquela pessoa esteja comigo, eu preciso que aquela pessoa esteja me olhando? Então, esse lugar da carência, ele é um pouco desafiador, por quê? Porque ele mobiliza muita gente ao seu redor. E quando entra o ciúme, doutora Caroline, a gente vê aquela pessoa muito ciumenta, meu Deus, você é muito carente, mas são coisas diferentes? São coisas diferentes, a gente precisa dar o nome para isso. Quando se trata de carência, é uma busca de validação. Quando se trata do ciúme, é a posse, é o poder sobre aquela pessoa. Só que ambos são ligados por um sentimento que é a insegurança. Por eu me sentir insegura, por eu me sentir inseguro, por eu ter aqui essa necessidade de o outro estar me vendo, por eu ter minha baixa autoestima, um acaba desencadeando tanto a carência quanto o ciúme. Mas um é a busca pela validação e o outro é essa busca por posse, por controle. Então, a questão da autoestima é que tem que ser estimulada para que a pessoa não seja tão carente, tão ciumenta, tão possessiva a ponto de sufocar a pessoa, né? Porque precisa dar espaço também. Com toda certeza. Por quê? Se eu não estou com a minha autoestima fortalecida, se eu não trabalho as minhas habilidades socioemocionais, se eu não consigo ter um autorreconhecimento e um autoconhecimento, eu estou o quê? Eu estou buscando que aquela pessoa faça tudo isso por mim. Então a carência, ela entra muito nesse campo emocional e ela acaba interferindo e atrapalhando muito as suas relações interpessoais. Por quê? Porque ao invés de eu começar a me reconhecer, me autoconhecer, me validar, ter aqui esse fortalecimento da minha autoestima, ao não fazer isso, eu projeto no outro essa necessidade. E aí, ao invés de eu estar aqui me cuidando, eu estou sempre cuidando do outro, atrelado ao outro, fazendo comportamentos para que o outro me veja, me reconheça. E aí você não sabe o quanto que isso é autêntico ou não. Então, trabalhar essas habilidades socioemocionais, trabalhar essas habilidades de autoestima, é uma busca de você primeiro se reconhecer. Por quê? Porque o importante é você estar numa relação pelo afeto e não pela necessidade ou dependência dela. Por quê? Porque você precisa estar com o outro porque você quer e não porque você precisa dele. Esse lugar, ele precisa sempre estar sendo aqui estruturado e trabalhado de uma forma bem autêntica. A gente vê essa carência em relacionamentos, mas a gente vê também na relação com amigos, com os filhos. Por exemplo, a mãe que tem um filho único ou a mãe que tem vários filhos, sempre vai ter um que é mais carente que o outro, ou aquele, por ser filho único, ele vai exigir mais atenção. Qual é a dica que a senhora dá para essa mãe tentar equilibrar essa situação? É uma ótima pergunta. Quando a gente fala de carência, as pessoas acabam atribuindo muito esse sentido na relação amorosa. Mas é preciso você entender essa carência dentro do contexto. Todas as relações, né, doutora? Exato. E de onde vem esse lugar? Por quê? Porque às vezes quando a gente fala dessa carência, ela vem de algum lugar, ela vem de alguma necessidade daquela pessoa, ou foi pelo abandono afetivo na infância, ou foi pelo abandono ali dentro daquelas relações, ou foi porque a mãe não conseguiu, ou o pai não conseguiu dar conta, por rotina, por trabalho, por contexto, que é o que acontece hoje dentro da nossa profissão. Sim. Então, o que a gente acaba sempre sugerindo?
Quando você perceber que o filho está com essa demanda mais de carência, que ele está puxando mais para você, tem uma conversa empática. Chega no seu filho e conversa. Como é que você está se sentindo hoje? Eu vi que você está um pouco mais aqui carente, que você está um pouco mais tentando invadir, às vezes, os espaços das outras pessoas. O que é isso para você? Você está sentindo falta de alguma coisa? É ter essa conversa empática e não de julgar. Ei, tá carente demais. Ei, geralmente a pessoa que vê quando o outro é carente quer afastar. Não, Grudento, não é. Tá grudando. Exatamente, chama logo de grudento. Mas não é sobre o afastar. Primeiro é sobre reconhecer que existe uma carência e após isso ter uma conversa empática para reconhecer o outro ali naquele lugar de carência também, tá? Olha aí, que bacana. A gente tem aí as redes sociais da doutora Caroline, que você pode ir lá, sempre tem dica, né? A gente usa muito as redes sociais também para o trabalho, né, doutora? E ela acaba dando muitas dicas, você pode entrar em contato, quem sabe, né? Fazer uma consulta, tá precisando, o casal ou o filho. Às vezes passa um pouco da medida, não é? Aí começa a preocupar, né? Que pode desencadear em outras reações. Exato. E é para isso o trabalho aqui dos nossos queridos psicólogos, como a doutora Caroline Costa. Doutora, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Pelo seu tempo, por essa consulta aqui com a gente. Imagina. Um ótimo dia, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço. Olha aí, a rede social da doutora, você já encontra aí, tem todas as informações e como você faz aí para ter um contato com ela, né? Porque a ajuda de um profissional sempre é muito mais eficaz. Com certeza. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. E só para a gente finalizar, ser carente não é um problema. O problema é quando isso vai indo para um campo de uma dependência emocional. E aí a gente precisa ver esse equilíbrio. Eu estou carente, mas eu estou reconhecendo isso ou eu estou dependendo daquela pessoa, tá? Então sempre buscar o afeto e não a validação. É isso aí. Olha só que dica bacana no nosso quadro Saúde em Dia.